Amém. Boa noite a todos, que alegria. Nós estamos encerrando o mês de janeiro, um mês de férias, mas um tempo que Deus, falou tantas coisas conosco, fez tantas coisas com a gente. Nós estamos muito gratos aqui como igreja. Tivemos nesse final de semana a nossa convenção, um momento que a gente realinha todos os ministérios, os ministros para o ano que a gente tem de trabalho. E nós, hoje à noite, nós vamos ter mais um culto do reino. Um culto em que nós juntamos, amém, os nossos irmãos. Geralmente recebemos membros também de outras igrejas para ouvir ministros que não são da nossa casa, para contar a nós o que Deus tem falado com eles, de que maneira Deus tem os direcionado, inspirado. E hoje, de forma muito especial, recebemos o apóstolo Paulo Souza, amém, que é membro do Conselho Apostólico Brasileiro, que é o líder da intercessão do Ouviram do Ipiranga. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito abençoado pela vida do nosso irmão, amém? Então, que todos que nos acompanham pela internet, os que talvez acessem esse vídeo daqui a algum tempo, que a mesma unção que flua nesse lugar possa te tocar aí, e que a gente possa ser instruído nos caminhos do Senhor, através da vida do servo de Deus, amém? Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos ter um momento de adoração e logo em seguida já vamos para a palavra, amém? Querido Deus, te damos graças, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, pelo teu amor, Pai, Senhor, tão grande derramado sobre as nossas vidas. Senhor, estamos entre irmãos, estamos na nossa família, estamos entre os nossos queridos. É tão bom estarmos assim, nos sentirmos assim, Senhor, mas nós não deixamos de perceber, Pai, a tua grandiosidade, Senhor, a tua soberania, Senhor, a tua palavra, Pai, que quando é liberada, Senhor, muda as nossas vidas, nos coloca no prumo, nos mostra o caminho, abre direções, abre portas novas. Deus, nós queremos te dar graças porque estamos aqui para nos expor, Pai, à tua presença, para nos expor à tua palavra, para nos expor, Pai, aos teus servos, Senhor, que vão nos ministrar nessa noite. Espírito Santo, toma a nossa vida, a nossa direção, nos aponta os caminhos que estão no coração do Pai. Te damos graça pela vida do profeta Jonas, do apóstolo Paulo, e te pedimos que todos possam se mover como um só na tua presença, em nome de Jesus. Ao Senhor honra e glória para sempre, amém. Vamos adorar a Deus, amém. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, é o Senhor. Eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço. Então, ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Ó, vinde, adoremos, prostrados diante dele, pois digno é o Senhor. Eu
te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço, toda a terra cantará ao Senhor da criação. Glória, toda a terra cantará ao Senhor da criação. Glória, toda a terra cantará ao Senhor da criação. Glória, e toda a terra cantará ao Senhor da criação. Glória, eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço pelo que tu és, pelo que tu fizeste a mim, pelo que há de fazer. Eu te agradeço. E esta é minha alegria indizível, esta é minha razão para viver, esta é minha alegria indizível, esta é minha razão para viver, e esta é minha alegria indizível, minha razão. Eu provei e vi que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Eu provei e vi que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Provei e vi que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. Eu provei e vi. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Jesus, oh maravilhoso, Jesus, Jesus. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti,
preciso de ti. E o clamor, ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Preciso de ti, do teu favor, do teu calor, do teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor, como o meu Senhor. Do teu favor, do teu favor, do teu calor e teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor, como o meu Senhor. Ó Deus, ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Ó Deus, eu preciso. Eu preciso de ti, preciso de ti, do teu favor, do teu favor, do teu calor e teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor, como o meu Senhor. Do teu favor, do teu favor, do teu calor e teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor, como o meu Senhor. Do teu favor, do teu favor, do teu calor e teu amor. Ninguém me ama como o meu Senhor. Oh, e nós clamamos nessa noite, oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Quantos precisam, clame a Ele. Deixa o clamor subir a Ele. Oh, oh. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os que precisam, os que precisam. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti. Oh Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti, preciso de ti. Oh, yeah.
Nós temos fome de ti, Deus. Precisamos de ti, Deus. Precisamos, precisamos de ti, Senhor. Hey. Yes. Jesus. Oh, le halabae. Aleluia. Quero convidar, por favor, o profeta Fábio. Venha aqui orar pelo apóstolo Paulo. Amém. Nesse ambiente tão precioso da presença de Deus. Amém. Por favor, apóstolo Paulo, venha para cá. Amém. É uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. Pode tomar o teu lugar. Amém. Estenda as mãos para cá. Apóstolo Paulo, esposo da profetisa Lídia. Amém. Estão hoje sediados lá em Marília, no interior de São Paulo, mas esse ministério de intercessão, amém, está arraigado aqui em São Paulo. É sempre uma honra tê-lo conosco, amém. Ele tem sido a pessoa responsável pela direção de oração pelo Ouviram do Ipiranga, amém. A gente tem permanecido, eu tenho certeza, por causa da misericórdia de Deus nas nossas vidas, que tem fluído através das orações que todos têm feito. E eu quero agradecer a tua vida mais uma vez, apóstolo, por ser essa resposta de Deus para nós. Que Deus te abençoe. O profeta Fábio vai orar por você. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coloquem-se em pé, estendam as mãos para cá, amém. Vamos abençoar o servo de Deus. Papai, nós te damos graças, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, que nos proporcionou, Senhor, a oportunidade nessa noite de estarmos diante da tua santa e bendita presença, ó Pai, de sermos, Senhor, dirigidos, ó Pai, em adoração, Senhor, pelo profeta Jonas, e agora, Senhor, podermos receber da porção que vem do alto, Senhor, através da vida do teu filho. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzi-lo, Senhor, em tudo nessa noite. Pai querido, que o fogo do Senhor, Pai, possa ser transmitido através da vida do teu filho. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor guarde a casa dele, Senhor, guarde a família, guarde a esposa, Senhor, tudo que pertence ao teu filho, Senhor, esteja guardado e protegido pelo Senhor agora, e que a glória do Senhor se manifeste na vida do teu filho, e que ele flua, Senhor, no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, paz do Senhor.
Aleluia. Quantos guerreiros temos aqui nessa noite? Aleluia. Bendito seja Deus. Certamente esse é um tempo que exige que a gente se coloque mesmo para combater, uma vez que tão próximo está a vinda do rei e cabe a nós sermos encontrados como o servo prudente que, mesmo se tarda a chegada do seu Senhor, continua dando sustento à sua casa. Amém? Amém? Não há intervalo. Temos que nos dedicar e deve haver sustento na casa de Deus, e é esse servo que o Senhor vai chamar de bom, fiel, prudente, e é isso que nós estamos buscando. E quando fala em dar sustento à casa, fala de trabalhar, fala de continuar conectado com o céu e não cessar de trazer o céu para a terra. Amém? E para isso a gente precisa dessa conexão com o céu. O Brasil é um servo do Senhor que será encontrado dando sustento ao planeta Terra. Amém? Aleluia! É por isso que é tão importante para nós nos dedicarmos não ao Ouviram do Ipiranga como o exclusivo para agora, é que faz parte do que Deus está fazendo. Tudo que precisamos fazer é saber o que o papai está fazendo. É isso que ele está fazendo, então eu vou entrar nesse negócio. Não é? É tão somente isso, não é? É isso que nós precisamos, perceber o mover de Deus. E eu acho que ainda que nós tenhamos os intercessores de carreira, não é? Essa chamada para orar, para trazer o céu à terra, pertence a todo o povo de Deus. Amém? Não foi isso que Jesus disse? Já quando você orar, você ora assim, não é? Se volta para o nosso Pai, que é santo, está no céu, e peça para vir o reino, peça para vir a vontade dele, aqui na terra como está no céu. Eu creio que isso é para todos nós, amém? Então a gente precisa deixar isso impresso no coração do povo de Deus, sobre essa necessidade de sermos um povo de oração, de sermos um povo que conhece o coração de Deus e por causa disso atrai o coração dele para se manifestar na terra. Intercessão nada mais é do que isso, não é? Então você participa de algo como estivemos aqui agora, não é? É tão doce e maravilhoso o privilégio que nos foi dado através da morte e da ressurreição de Jesus, de podermos agora ter acesso com ousadia ao Santo dos Santos. Então, não é, você adora e quando você vê, você já está lá. E estando lá, o papai abre o coração. E quando ele abre o coração, você conhece a vontade dele. E tudo que você tem que fazer, bom, eu sou um filho de homem aqui na terra com autoridade. Então vou juntar o poder do céu com a autoridade que ele me deu na terra. E isso vai se manifestar. É tão somente isso, não é? Não tem, a gente passa os seminários de intercessão com 5 dias, com 10 dias, com não sei quantos dias, mas no final das contas, o que precisa saber é isso: a gente se arrepende, o sangue lava, a gente entra no Santo dos Santos, conhece o coração de Deus, e então traz o que Deus tem no coração dele para a terra. Não é simples? Quantos intercessores temos aqui? Aleluia, então está muito fácil fazer o nosso trabalho em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Bom, nós estamos então na reunião mensal do Ouviram do Ipiranga, associado a esse culto do reino. Então normalmente na reunião de intercessão nós vamos direto, adoração e intercessão, trazendo o que está no coração de Deus e orando. Mas nessa noite, como o apóstolo Paulo disse, nós temos uma breve palavra, mas não vamos deixar de orar, porque é imprescindível isso, é a essência da gestação do que nós encontramos no coração de Deus. Então vocês, intercessores que foram convidados a participar pela internet, que fazem parte da rede de intercessão, estão espalhados pelo
Brasil afora, não é? Estão conectados na internet, e outros que não são da rede, mas podem se inscrever, não é? Nós não temos limite de vagas. Quanto mais intercessores, melhor, não é isso? Então, os que estão acompanhando, nós vamos orar no final, mas vamos passar por uma breve palavra antes, em nome de Jesus. Eu queria começar lendo Daniel, capítulo 9. Aleluia, bendito seja Deus, grande é o Senhor para sempre, Ele é o Rei da glória. Daniel capítulo 9, só alguns versículos aqui no início. Está escrito assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas e jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Amém? Aleluia. Então, só para orientar-nos nessa questão, não é? A que eu acabei de dizer, Daniel obteve pela palavra o entendimento do que estava no coração de Deus. Ele disse: olha, eu entendi pelos livros, Deus falou para o profeta, o tempo é esse aqui, então com base nessa verdade eu vou começar a buscar a Deus, porque eu sei, se essa é a vontade de Deus, Ele vai manifestar isso. Amém? Tão simples, e está bem aqui para nós vermos, e a gente sabe, não é? O impacto dessa intercessão, desse clamor de Daniel, promoveu, não é? Que o Senhor, como diz a palavra, o coração do rei está nas mãos dele, ele inclina para onde ele quiser, amém? Então, a partir da intercessão poderosa de um servo de Deus, quantos são servos do Senhor aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso que eu disse, não é uma questão do clube, não é dos poderosos homens e mulheres de Deus, é uma questão de um coração para Deus. Quantos têm um coração para Deus aqui, podem, não é, aleluia, perceber o que Deus está dizendo no céu, e tudo que Ele quer é que isso venha para a terra. Ele leu, descobriu, entendeu, buscou ao Senhor, e Deus moveu a sua mão, de maneira que o dono do mundo daqueles dias teve eu quero isso, vou fazer o decreto e vou liberar o povo para voltar. Aleluia! Deus certamente quer operar desta maneira com a igreja do Brasil. Infelizmente nós temos visto uma parte da igreja, não é, como que em cativeiro, preso na cegueira, preso na coleira de lideranças opressoras, não é, presa na falta de conhecimento da palavra. São muitos cativeiros que a gente olha para a cruz, vê o que Jesus fez, e é um absurdo nós enxergarmos o povo de Deus vivendo tão mediocremente. Então, é claro que no coração de Deus, o sonho dele para a sua igreja, a igreja do Brasil, é alguma coisa muito mais alta, mais elevada, mais sublime, porque é o que está previsto na sua palavra. Então o que nós estamos fazendo não é inventar uma programação, não porque essa questão da prisão levou a igreja a, ao invés de conhecer o coração de Deus, criar programas, criar entretenimento. Tem que prender o povo na programação da igreja. Então vamos criar algumas coisas e as pessoas vêm fazer essas coisas, e é tudo que precisa, não é? E estamos longe do que o Todo-Poderoso tem como sonho para a sua igreja no Brasil. Então esse é o propósito. O que
nós desejamos é que de norte a sul, de leste a oeste, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul desse país, em todos os estados, em todas as cidades, em todas as localidades, nós tenhamos a igreja do Senhor com autoridade e ousadia, com entendimento, capacidade e livre para ir às nações e cumprir o propósito. Esse é o alvo do Senhor, não é? Algumas vezes, na abertura da reunião de intercessão pelo ouviram, eu cito aquelas promessas que estão reunidas lá naquele livro Sementes de Transformação. Tem uma série de promessas que foram dadas pelo Senhor ao longo da história, ao longo do caminho para o Brasil, não é? Tem uma série de promessas lá, então eu não vou citar todas aqui, porque são muitas. Mas assim como o Daniel olhou para essa palavra e entendeu, Deus disse isso, e é isso que eu vou buscar, nós devemos nos lembrar do que Deus tem dito. E sempre que eu falo desse assunto, eu lembro quando o apóstolo Sandro de Uberlândia falou, não é, o cuidado, ele estava trabalhando num projeto lá que a questão era o cuidado que se deve ter com as sementes. O cuidado que se deve ter com o quê? Com as sementes. Não é? Quando Deus fala, Ele está semeando coisas do coração dele, não é? Então essas promessas que o Brasil tem, não são coisas para serem esquecidas, abandonadas, são as sementes que devem ser protegidas, porque elas vão germinar, e elas vão crescer, e vão florescer, e vai fazer ver a glória que Deus tinha guardado sobre esse projeto. Então algumas coisas que tem lá, não é? O Brasil como um celeiro de missionários, não é? E quando a gente pensa, há algum tempo atrás, essa palavra missionário ficava assim meio que, a gente pensava em alguém que ia para o campo e ia ficar lá sofrendo, um coitado, e isso não vai ser mais assim, amém? A mentalidade é apostólica, é gente enviada com um propósito que vai cumprir o seu alvo. Amém? E o Brasil é um celeiro de enviados. A igreja é apostólica por causa disso. Ela tem uma consciência de envio. Mas tem um monte de gente no Brasil que não sabe disso. Então, quando a gente fala de anunciar esta mensagem, não é porque a gente é a última bolacha do pacote e agora não é, a coisa é conosco. É questão de estar olhando para a Bíblia, olhando para a igreja, olhando para o Brasil, olhando para as nações e entendendo, alguma coisa está errada. Então precisamos nos mover de acordo com essas verdades. Lá diz, outra promessa é que o Brasil será conhecido como a maior nação na questão de expressar o reino de Deus. Essas coisas foram ditas por Deus ao longo do caminho, amém? Ele é quem disse, não é? Ele é quem disse. Outra coisa que ele disse é que as nações que exploraram o pau-brasil, eles criaram um caminho, e a gente vai liberar esse fogo. O Brasil é um braseiro, liberando. Se nós vamos enviar homens e mulheres, e jovens, e adolescentes, e até crianças, e até idosos para todo o planeta, eles serão como essas brasas saindo do Brasil, e tocando fogo nas nações da terra. Então, essas são algumas das promessas que tem. Então, se a gente sabe disso, e ver o Daniel aqui olhando para uma promessa e buscando a Deus e obtendo resposta, por que aconteceu com Daniel não vai acontecer conosco? Amém? Então é certo que esse exercício de intercessão, ele não é feito, não é porque é legal, é porque a gente tem que fazer um grupo e tem que criar um movimento. Não, cara, é Bíblia, é o que o coração de Deus quer fazer. Então precisa ficar muito claro na mente dos intercessores, porque o que acontece? Pensa bem, as pessoas falam assim, o diabo está bravo. Sempre está bravo. Se eu fosse condenado à eternidade nas trevas, torrando que nem um maluco, eu também ia ficar muito bravo. Se eu descobrisse que eu fui tão burro, que eu entendi que Deus é digno de glória, que eu tinha uma posição tão gloriosa, e podia exaltar o seu nome, e escolho trair, eu ia ficar bravo. Então o diabo está bravo, não tem problema nenhum, deixa ele bravo, é o papel dele, não é?
Agora, aí começa o trabalho de interceder, de guerrear. Cara, se o cara está bravo e você acredita que essas coisas que eu acabei de falar, sobre Deus ter feito promessas, como Daniel recebeu essa palavra, entendeu que era uma promessa, ele buscou, Deus respondeu. Nós recebemos promessas, se nós buscarmos, você acredita que Deus vai responder? Então, se eu sou o diabo, cara, e eu vejo que os caras entenderam isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tiver e vou atacar a turma. Ué, não é lógico isso? Mas aí o intercessor começa, e aí começa a dar um pepininho aqui, outro pepininho ali, uma dorzinha aqui, aí ele diz, olha, eu acho que não sei. Nós, a igreja, estamos no comando. Aleluia! Então, o que eu quero que você entenda é, há uma razão para nós permanecermos firmes na nossa posição. Quando há uma palavra, significa Deus quer fazer. E aí, se você concorda com o Todo-Poderoso que quer fazer, você vai temer quem? Não há razão para temer, há razão para investir dia após dia, porque Deus, na sua fidelidade, honrará a sua palavra. Os judeus voltaram para a terra, por quê? Porque um doido resolveu orar a palavra e Deus respondeu. Ele responde, Ele é Deus, aleluia. Agora, essa palavra especificamente, não ouviram? Tem a ver com uma coisa muito preciosa. Falávamos sobre isso no sábado, que Jesus disse, perguntaram para ele, quando é que vai chegar o fim? O fim vem quando? Aí antes dele falar quando ia ser, ele disse quando não ia ser. Você já viu lá? Aí ele disse, então, que ninguém engane vocês, não é? Aí vão vir guerras, rumores de guerras, e pestes, e terremotos, e não sei o que lá, e a gente tem visto tudo isso, não é? E ele disse, isso não é o fim. Não se assustem, isso não é o fim, não é? Aí é que ele entra, começa a dizer mais algumas coisas, e ele fala, e esse, ele diz, esse, não é outro, ele diz, e esse evangelho do reino de Deus. Então, não é a papagaiada dos crentes, não é o show da Crentolândia, é este evangelho do reino pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim, aleluia. E aí a gente estava falando sobre isso no sábado, e aí a gente chegou nesse assunto do Ovelha do Ipiranga. Pensa, se o Brasil tem essas promessas, que o Brasil é um apóstolo para as nações, aleluia, então ele vai mandar a gente dele, as flechas dele para tudo que é lado. Então é claro que o nosso povo tem que ter essa mensagem. Se o fim vem quando esse evangelho do reino for pregado, e o Brasil é uma agência grandiosíssima de missões, a sua igreja terá uma visão clara, não é, do envio, e terá o entendimento. O que eu falo quando eu chegar nas outras nações da América do Sul, na América Central, do Norte, na Europa, na África, na Ásia, no Oriente Médio, nos confins da terra, o que eu falo? Simples. Jesus disse qual é a mensagem. A mensagem é sobre o reino de Deus, não é outra coisa. Então é claro que porque eu acho que a intensidade da intercessão está baseada na dimensão daquilo que ela está buscando. Então pensa Daniel, ele estava orando, pensando em que o seu povo, a sua nação inteira, voltaria para a terra para dar sequência a todo o projeto que Deus tinha com Israel. Coisa tremenda, coisa grande. Então quando você tem a amplitude, a dimensão do que você está buscando, cara, vem capeta, vem de que for, você sabe, eu vou ficar nesse negócio, só se eu morrer, mas do contrário eu vou ficar aqui. Então, se você pensar que o Ovelha do Ipiranga se propõe a se mover no Brasil, nas capitais, para se expandir para os estados, a fim de que, sei lá, isso é tão perigoso de falar, aleluia, mas vamos lá. A fim de que algumas distorções, deformações, possam ser identificadas. Se a gente não tem a mensagem correta,
a gente não vai chegar aonde a gente tem que chegar. A gente pode pensar, nós temos 2000 anos, e tantas horas a gente está dando volta, e quando Jesus, você chega, vai ler a palavra, e você observa. Vamos fazer isso, não é? 2 textos que podemos observar. Então vamos para o Novo Testamento agora. Vamos primeiro para Lucas 4, onde temos a palavra de Jesus em relação ao jubileu. Aleluia. Vamos ler desde o versículo 16. Lucas 4, 16. Jesus está na terra, está ministrando. Foi tentado pelo diabo, mas ele tinha a palavra. Amém? Aleluia. Nós intercessores também temos a palavra. Se o diabo apertar, tudo que você tem que fazer é sacar sua espada e dar na cabeça dele, em nome de Jesus. Lucas 4, 16 diz: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Então, ele procurou essa porção, não é isso? E então leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor, que nada mais é do que o jubileu. Aleluia! Então, veja, Jesus vem, ele deixa a sua glória nos céus e se faz como um de nós, torna-se um embriãozinho, vai se desenvolver no ventre, não é? Acaba de nascer, já tem perseguição, foge para o Egito e volta, e depois ele cresce submisso a pais humanos, que ele sabia, puxa, esse pessoal é tão limitadinho, mas tá bom, eu vou me submeter aqui, não é? E cresce ali, e então passa toda aquela jornada. Quando ele completa os seus 30 anos, ele vai procurar alguém que possa liberar o envio dele. É muita humildade de Jesus, não é? Ele é o Filho de Deus, mas agora ele está na terra, e ele não escolhe iniciar seu ministério sem receber autoridade, porque João estava debaixo de autoridade. Jesus entra debaixo da autoridade de João e é enviado para cumprir seu ministério. E aí há o reconhecimento do céu: esse aí é o meu filho amado em quem eu me alegro. E o Espírito Santo leva ao deserto, e ele é tentado pelo adversário, e ele vence com a palavra, e ele volta. Então pensa, desde que ele deixou a glória dele nos céus, passou todo esse processo, e agora ele vai começar a ministrar. Então a gente fica imaginando, ele não é como nós para viver ansiedade, mas a gente sabe, ele vai cumprir com excelência o propósito do Pai. Então ele não vai começar com outra coisa, ele vai começar com algo que vai dar direção para aquilo que ele veio fazer. Então quando ele vai ministrar, ele pega uma palavra que torna um indicativo mais forte do que ele quer fazer. Eu vim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Dá para a gente perceber o valor que tem esse negócio? O ano do jubileu. O que é o jubileu? O jubileu, ali em Levítico 25, não é? Tem lá várias instruções sobre o que era o jubileu. Se a gente pensar que na semana havia o descanso semanal, o 7º dia, toda semana no 7º dia havia um descanso, né? O Shabat estava ali, não é? Aí, então a gente imagina que em toda semana tinha um ensaio de como que é o reino de Deus. Amém? Na semana, você vivia 6 dias trabalhando, você ia fazendo suas coisas. Quando chegava o 7º dia, você dava uma ensaiadinha sobre o que é o reino. Aleluia.
né? Aí Deus falou, tá bom, eu quero que vocês tenham um ensaio um pouco mais longo. Então vamos trabalhar 6 anos. E aí no 7º, vocês também fazem a mesma coisa. Agora 1 ano inteirinho, para de novo ensaiar, pensar como vai ser quando o reino de Deus estiver na terra. Amém? Mas quando vocês repetirem isso 7 vezes, então além do ano 49, façam o 50 também, o ano de descanso. Então esse aí, o ano de número 50, é o jubileu. Então é uma porção onde o Senhor trabalha basicamente com a ideia de fazer-nos receber de volta o que nós perdemos, ter outra vez o que foi perdido. Então parece que uma vez na semana, uma vez a cada 7 anos, e no ciclo completo, parece que o Senhor queria dizer, sabe, vocês precisam se lembrar de como que é a vida comigo, de como que é andar na minha presença, sabe, na minha presença vocês não são escravos, na minha presença vocês não são miseráveis, na minha presença vocês têm território para governar, na minha presença vocês têm liberdade, na minha presença você está com as pessoas que você ama, você pode praticar amor, receber e dar. Todas essas coisas eram experimentadas nesse período, não é? Era um momento maravilhoso de restituição, onde as coisas que pertenciam ao povo de Deus deveriam voltar para o povo de Deus. Amém? Agora você já pensou, de tudo que nós perdemos, o que de mais importante, Jesus queria que a gente entendesse que a gente perdeu. E eu acredito que essa é a essência da mensagem do Ouviram do Ipiranga, que por causa dessa mensagem, os intercessores precisam compreender quando orarem o que é que eles desejam, o que é que eles estão trazendo do céu, o que deve ser depositado naquela comitiva que vai, liderada pelo apóstolo Paulo de Tarso. Quando ele vai, o que é que ele tem que estar levando com ele? Quando um núcleo for gerado naquela região, o que esse núcleo tem que fazer? Através do entendimento do que é que nós perdemos e que o Senhor quer nos devolver. Ele já dá uma dica nesse texto, quando ele diz, o que eu vim fazer é anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o que está envolvido com o jubileu, eu quero trazer de volta. Aí, nós voltamos, agora, observe aí em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Que bom que nós servimos um Deus que, ainda que a gente tenha feito tanta bobagem, a ponto de perder a riqueza, a preciosidade que Ele nos deu, Ele pessoalmente veio para devolver a nós. Aleluia. Aleluia. Era isso que o jubileu falava, dessa restituição, dessa devolução de algo que se perdeu. E aqui Jesus está no mesmo período, terminou, passou todo esse processo, está começando, ele vai fazer seu primeiro pronunciamento aqui, e então diz o texto, daí em diante Jesus começou a pregar. O que ele começou a pregar? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aleluia! Daí em diante, por todos os textos onde Jesus está pregando, ele está sempre falando do reino de Deus. Se ele fala ali no outro texto, a razão dele estar, ele procura o texto e ele libera essa palavra, que o que ele veio foi manifestar o ano aceitável. Então, o que ele vai fazer a partir dessa mensagem, da primeira vez que ele se pronuncia, até ele terminar seu ministério, o tempo todo dele aqui na terra, ele tinha uma mensagem só: o reino de Deus. Amém? Essa era a mensagem de Jesus. Quando você está lá em Mateus 10, não é? Ele vai enviar os discípulos para pregar a primeira vez, e ele diz, não é?
indo pregai. Ou seja, não inventem uma mensagem. Eu já tenho uma mensagem para vocês. O João, que era doido e abriu o caminho para mim, ele tinha uma mensagem. O reino estava vindo. Eu entrei debaixo da autoridade do João e carreguei a mesma palavra. O reino de Deus está aqui. E agora vocês vão pregar. A mensagem de vocês não é outra, apenas essa. Não é arrependei-vos, porque o reino de Deus está de volta. Amém? Então, a mensagem toda, o tempo todo, é essa mensagem. Então, o que eu observo é que nós, por causa dessa mentalidade do entretenimento, da programação, do agradar o Zezinho, o Chiquinho, a Mariazinha, nós precisamos entreter às vezes o povo, e então temos que criar uma mensagem, temos que falar alguma coisa que agrade as pessoas. Mas se a gente lê a nossa Bíblia, nós vamos ver João Batista, Jesus e os discípulos e a igreja do primeiro século pregando o reino de Deus. Então, o que o Ouviram do Ipiranga está levando, não é nada novo, é uma mensagem que se perdeu ao longo do caminho. E agora, nesses dias, o Senhor está preparando as coisas para a sua volta. O Brasil precisa anunciar, não é? Há tempos que ele diz, olha, o Brasil é um celeiro, eu vou enviar gente do Brasil para tudo que é lado. Então, o que eu penso é que até agora a gente ainda não explodiu nesse envio, é porque faltava a clareza da mensagem. Mas agora, nesses dias, o Senhor está imprimindo, não é, no seio da igreja, essa mentalidade clara de que esta mensagem é o que verdadeiramente nós precisamos. Porque dentro desta mensagem, a mensagem do reino é que nem um supermercado. Dentro dessa mensagem está a cura, está a libertação, está a prosperidade, o suprimento, tudo está. Quando você prega o reino, é por isso que Jesus dizia, não fica preocupado com o que comer, com o que beber. E é engraçado, né? Nossas listas de oração, está sempre preocupado. Ai meu Deus, onde eu vou morar, e o que eu vou comer, e como é que vai ser amanhã. E o Senhor diz, não, pega a sua lista, joga fora. Não se preocupa com nada. Busca o quê? O reino de Deus. E isso é primeiro. Busca primeiro o reino, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Um povo que tem essa mensagem é um povo seguro. E o que tem faltado, não é? Nós temos conhecido um povo que ainda depende, não é, de que as filas sejam feitas e então a gente possa e não tem problema, não é? Nós gostamos de orar pelas pessoas. O problema é a mentalidade de dependência que as pessoas têm. Mas Jesus, quando veio pregar, ele deixou muito claro: o reino de Deus está de volta. E o que será que Jesus tinha em mente quando ele falava isso? Aonde na palavra de Deus nós vemos o reino de Deus operando aqui na terra? Se a gente volta na palavra, Gênesis 1 e Gênesis 2, o pecado não chegou lá. Então a gente observa uma terra sem forma e vazia. E aí o Todo-Poderoso, que está acostumado a que as coisas sejam conforme o coração dele. Então, ainda que estivesse sem forma e vazia, na mente dele não é assim, não é? Na mente dele não é assim. Essa deformação, essa escuridão não é o meu padrão. Então, o que ele fez foi liberar a sua voz e dizer: haja luz, e houve luz. E então, a partir daquele momento, todas as coisas passaram a ser colocadas em ordem. Então eu não sei como é que está, não é? Quando a gente olha para o Brasil e a gente está numa expectativa grande, e louvado seja Deus, porque nós podemos ter expectativa, uma vez que o Senhor tem interferido e mudado a maneira das coisas acontecerem aqui no Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa, que Deus foi muito enfático em falar conosco. Eu sei que todos nós estamos muito cheios de expectativa e animados com aquilo que o Senhor está fazendo
através de ter alterado nossa forma de governo, não é, mudado a mentalidade e está trabalhando nessas alterações. Só que o Senhor foi muito claro em dizer: compreendam uma coisa, sim, eu os ouvi, sim, eu estou mexendo na sua nação. Não é isso que vocês têm clamado? Estou mexendo, não é, na maneira de os homens governarem a sua nação. Mas prestem atenção, o trabalho da igreja não foi em nada alterado. O que vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Então há uma tendência, o povo está tipo meio assim, assim nessa, como a própria mídia diz, né, nessa lua de mel com o novo governo, e a igreja não pode entrar nessa onda. Ora, abençoa, intercede, mas o povo de Deus foi chamado para fazer o trabalho do reino de Deus. Aleluia! Não que o governo não tenha a ver com isso, nós justamente liberamos o reino sobre este governo. Mas se nós não mantivermos a nossa posição e não aprendermos aqui como é que o reino estava manifestado, Deus colocou tudo em ordem, não é? Desde que Ele liberou a luz, todas as coisas foram colocadas em ordem, e glória a Deus por isso. Quando tudo estava em perfeita ordem, então Ele disse: bem, o alvo aqui é que eu sou o rei dos céus, muito bem, e eu quero estender o meu reino para a terra, mas eu mesmo vou continuar no trono. Então, o que eu farei? Eu vou criar uma espécie que tenha a minha imagem, a minha semelhança, e então essa espécie, ela será totalmente capaz de governar. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio, para que ele governe, para que ele tenha o controle. Tudo isso que eu plantei, tudo isso que eu fiz, eu coloquei tudo em ordem, e para manter isso em ordem, mais do que manter isso em ordem, isso tudo é muito bonito, mas isso precisa ser envolvido pela glória do reino. Quem vai expandir a glória do reino além de mim? Eu sou Deus, sou eu que libero a glória, mas eu vou criar uma espécie tão parecida comigo, que eu vou dar para ela a capacidade de dominar e de governar, e a partir dessa espécie, o meu reino na terra vai expandir, 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 e assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória do eterno. Aleluia! Então, isso é reino de Deus, não é? Deus do céu enviando alguém cheio dele, colocado na terra para ficar implorando bênção X, Y, Z, como dizem os crentes. Vou no culto buscar uma bênção. Será que Adão, não é? É viração do dia, Deus está vindo aí, deixa eu ver o que ele vai trazer para mim. Eu vou me encontrar com ele e ele vai me trazer uma bênção. Adão no jardim era tão seguro, tão completo, tão total, que a mulher ainda não tinha, a fêmea, não é, da espécie humana, não tinha sido criada ainda, e ele está lá, não tem ninguém que se combina comigo, mas estou lá, está trabalhando, está fazendo tudo, porque, não é, o jardim era um ambiente de segurança, era um ambiente de completude, era um ambiente onde na viração do dia, o Senhor vinha e derramava mais vida dele dentro daquele homem. Então ele ficava naquele jardim com liberdade para comer de todas as árvores, menos aquela que o Senhor disse. Então ele tinha provisão, ele tinha companhia de Deus, ele tinha segurança. E você fica imaginando, quando Deus vinha, olha, agora um pouquinho de adoração, a gente começou ali a experimentar a presença de Deus. É inevitável, você levanta as mãos, você se prostra, você canta, você se derrama, e um pouquinho da presença. Você imagina como era no jardim, na viração do dia, o Todo-Poderoso descia. Você acha como que era a adoração de Adão para o Deus vivo? Não havia um pastor, não havia um grupo de louvor, o Jonas não estava lá ainda tocando, não é? Não tinha profecia, nada. Adão totalmente satisfeito com a presença de Deus. Aleluia! E
por causa da presença de Deus, ele tinha autoridade completa para governar, reinar, dominar, reger. É isso que ele está fazendo. Se Deus não diz, não é bom que o homem esteja só. Se Deus não diz, acho que ele seguiria aquela vida, porque Deus era suficiente para ele. Mas Deus viu, não é? E a gente vive correndo atrás de bênçãos. Nós temos um Deus que vê o que nós precisamos. Acho que nada é tão precioso, não é? Eu amo tanto a minha esposa, a profetisa Lídia, e não é quando nós estamos juntos, é tanta, não é, cumplicidade, e a gente consegue, não é, projetar, governar, e não é tão maravilhoso você estar com a pessoa que você ama, não é isso? Não é? Mas se Deus, a pessoa que, o casamento é essa coisa tão preciosa, e Deus é quem entrega isso, quanto mais todas as coisas. Quando Jesus está dizendo que o reino voltou, o que ele quer dizer é que é para a igreja parar de depender da estrutura. Não é que não vai ter mais estrutura. Quantas vezes nós vamos vir adorar, quantas vezes vamos receber palavras maravilhosas, como é bom a comunhão dos irmãos. O que ele quer dizer é, se você está dentro do reino, você é capaz de ir em qualquer lugar do planeta, porque Deus estará com você e você não dependerá de nada. O reino de Deus voltou. A responsabilidade de se encher de glória e espalhar o reino está de volta. Nós fomos estabelecidos para, Jesus sofreu o que sofreu, para nos devolver ao que Adão experimentava. Amém? É isso que é o ano aceitável. Por isso que as traduções dizem aceitável ou graça. Até o Fernando disse uma vez aqui no nosso tempo de arrependimento, não é? Eu creio que o jubileu é o tempo em que Deus visita a terra. Pois é muita graça o Todo-Poderoso vir visitar gente como eu e você, não é? Depois de termos feito o que fez, porque ele deu tudo isso para Adão, e no momento X, ele resolveu voltar as costas para Deus e ignorar tudo que estava liberado. Perdeu. Se fosse eu, tacava fogo na terra com Adão Duda. Não queria nem saber. Mas a graça misericordiosa do nosso Deus não apenas não destruiu, como disse, um dia eu vou resolver isso. Mas ninguém podia entender naquela hora que o que ele estava dizendo é que eu pessoalmente um dia vou ir na pessoa do Filho e vou devolver para você o que você perdeu. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não nos veio dar uma religião, a religião dos crentes, dos evangélicos. Não, ele veio nos devolver o reino. Por isso diz a palavra, o governo está sobre os seus ombros. Que governo? O governo que nós perdemos quando o pecado entrou. Eu e você dominamos, reinamos. Intercessores não têm medo porque sabem, estamos no comando. Ele deu um corpo humano para o homem, para que ele tivesse total autoridade nesse ambiente físico. Aí se a gente pensar um pouquinho mais, esse cara que fica nervoso de vez em quando, ele não tem corpo. Nós somos legais na terra, os espíritos não. Então pode ser o principado, a potestade, o príncipe dominador, tá, não vamos desprezar os seus ardis, mas não vamos tratá-los como os todos poderosos. Todo poderoso é o nosso Deus. E ele veio na pessoa do Deus Filho e começou a dizer, o reino de Deus voltou. O reino de Deus voltou. Só tem uma coisa que você tem que fazer, arrependa-se. O que é arrepender? Mudar a mente, amém? Mudem a maneira de pensar. A mensagem do ouviram é, se você pensa como um pedinte miserável, coitadinho, não, cara, você e eu experimentamos o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Ele fez isso para nos devolver o reino. Que reino? O reino onde o homem, a imagem e a semelhança de Deus é estabelecido para expandir, expandir, expandir e expandir o reino. Espalhar. Mas cadê o reino? Aí
Jesus fazia o que ele fazia, não é? Expulsava demônios, curava enfermos, andava em cima da água, dava ordem nos peixes, multiplicava pães e peixes. Isso é o que? Demonstração de que o reino voltou. Ele não estava demonstrando, querendo dizer, ó, eu sou Deus, então eu faço isso. Não, ele estava dizendo, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito na terra, ele tem autoridade para operar na terra. Então o que eu estou fazendo é o reino manifestado. Então nossos encontros têm que ser cheios de poder. E se todos nós somos brasileiros para levar fogo para tudo que a gente for, todo lugar que a gente for, a gente vai entrar lá, aleluia, glória a Deus. E quando o Senhor disser, você agora, aleluia, a gente deixa sumir quem nós somos e deixa aparecer a glória daquele que traz o reino. E aí com poder e majestade as pessoas vão entender. Então nós não somos pedintes, então nós não dependemos de campanha XYZ. Então nós podemos manifestar a vontade de Deus. Tudo que precisamos é ler a palavra, entender o que Deus quer e dizer, assim será na terra. Aleluia. Seja no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, no sul deste país, uma igreja firme, forte, que conhece o reino, que conhece o Senhor seu Deus, que sabe que Deus está lá no trono dizendo, eu não vou lá. Sabe por que eu não vou? Porque Ele, a imagem, minha semelhança já está lá. Eu não preciso ir, Ele já está lá. O Brasil vai ser transformado, tocado pela glória de um povo que conhece o reino. Então quando nós nos movermos em direção a qualquer uma das cidades, dos estados que o Senhor tem a tocar, a gente vai lembrar, quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, não é? Ele diz que é para dominar, e aí chega ali, mais um pouquinho à frente, o texto diz, e os abençoou, tanto macho quanto fêmea. O que Deus fez? Os abençoou. Nós já somos abençoados, amém? Agora, o que será que significa essa coisa de os abençoou? Ora, Ele pôs dentro do homem a capacidade total e completa. Deus não pede nunca algo que Ele já não tenha depositado em nós. Então, por isso que Ele disse, não fica preocupado com o que comer, beber, vestir. A vida é mais importante. Quando Ele fala vida, Ele está dizendo, sabe, você foi feito à minha imagem e à minha semelhança, e abençoado. Dentro de você, você tem o que você precisa para revelar a glória do Deus eterno. Por isso que logo em seguida os abençoou e disse, frutifique. Como ele ia dizer para o homem frutificar, se ele não tivesse posto dentro do homem a capacidade de frutificar? Talvez alguém pense, claro, não é? É para gerar filhos e filhas e encher a terra. Mas essa palavra tem a ver com ser produtivo. Você tem capacidade de criar, projetar, expandir o reino. Não é colocar uma igreja em cada esquina. É observar qual a necessidade que tem nesse bairro, nessa cidade, nessa nação. E, aleluia, eu sou produtivo. Vem a glória e o reino vai ser expandido aqui. Nós precisamos colocar o nosso povo com essa fome. Meu Deus, o meu trabalho não é apenas ir na igreja, cantar musiquinha, fazer a rezinha, dar o dinheirinho, aleluia, glória a Deusinho, ir para casinha, viver a vidinha. Não! A questão é, aleluia, quando a gente se reúne, aleluia, o céu abre e o Senhor diz, lá estão, a minha imagem, a minha semelhança. Meu filho morreu para devolvê-los ao reino. Então ele coloca um poder num, um poder no outro, uma unção no outro. E aí manda as pessoas saírem. E então cada um na sua semana. A segunda vai ser como nunca foi. A semana vai ser como nunca foi. Porque nós teremos, aleluia, brasas em todas as empresas, escolas e faculdades. Aleluia. O reino de Deus voltou. A única exigência, arrependam-se, mude a mentalidade. Então, onde o ouviram for, aleluia, aquela comitiva vai lembrar, nós somos abençoados. Dentro de nós tem o que essa cidade precisa, aleluia. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e nós fomos abençoados, temos capacidade de frutificar. Não interessa quanta miséria, quanta violência, quanta derrota, quanto encantamento, quanta idolatria, quanto seja lá o que for, tem naquela cidade. Lá vai a comitiva, aleluia.
de filhos de homens criados à imagem e à semelhança de Deus, com autoridade para dominar e governar, e que são abençoados. Quando eles chegam, aleluia, colocam seus pés ali, aleluia, aleluia. Oi, papai. E o papai vai dizer: oi, filhinho, tudo bem? Tudo bem. O que o Senhor, das coisas que o Senhor depositou em mim, aleluia, o que essa cidade precisa? Então, aleluia, aleluia, aquele espírito que Jesus disse, aleluia, eu tenho muita coisa para falar para vocês, vocês não estão prontos ainda, mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem conhece, mas fica tranquilo, ele vai guiar vocês a toda a verdade. Então ali, aleluia, naquela cidade, dependendo do Espírito Santo, e os intercessores, sabendo qual que é que tem que fazer lá, já estão construindo isso, aleluia, aclamando, já estão preparando, eles sabem que o reino vai ser plantado ali. Então junta a conexão dos intercessores com a comitiva que está ali, e os céus se abrem, e então aquela cidade será tocada, e a igreja ali será levantada. Aleluia. É nisso que nós cremos, porque não só frutifica, também multiplica e enche a terra e sujeita a terra. O Brasil será sujeito ao reino dos céus que está de volta. Aleluia. Então, eu creio que é isso, a percepção do que deve ser feito. Intercessores, quando enxergam o tamanho da missão, porque pensa quando nós tivermos em todos os cantos do Brasil uma igreja madura nesse nível. Aleluia, que não é impossível de entender, é Bíblia. Foi o Senhor quem disse há 2000 anos atrás: eu trouxe o reino de volta. Então quando essa palavra do reino, e ele disse, o fim vai vir quando essa palavra for pregada. Então é verdade, ela vai ser pregada. Então, quando o Brasil, cheio dessa verdade, começar a espirrar pregador para tudo que é canto, aleluia, aí no instante a terra será cheia da mensagem do reino. E Jesus disse, então virá o fim. Aleluia. Vamos trabalhar. Amém. Você crê que essa é a verdade da palavra de Deus? Aleluia. Curva a sua cabeça por um instante em nome de Jesus. Se deixar, eu vou falar até amanhã. Aleluia. Eu começo a falar do reino, o negócio começa a pegar, e aleluia, bendito seja Deus. Pensa, quão poderoso foi o que Jesus fez na cruz. Ele disse, eu vim trazer o jubileu, e começou a mostrar como que trazia o jubileu, com a mensagem do reino. E aí ele mostrou na mensagem do reino: cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, mortos são ressuscitados, pessoas caídas são levantadas, porque o reino é poderoso demais para ser apenas uma reunião, uma denominação, uma religião. Não, é o reino completo. Então a primeira coisa que sempre devemos fazer é compreender como ele anunciava. A primeira coisa é: arrependam-se, mudem a mente. Eu sei, esta é uma casa abençoada, bendita, mas é tão bom quando o Senhor começa a mover e a gente consegue encontrar coisas que precisam ser mexidas no nosso entendimento. Oh papai, nós queremos esse arrependimento, nós queremos deixar a nossa mente ser mudada, renovada, porquanto a palavra que vai sendo liberada vai renovando, vai tirando o nosso medo, nossa timidez, nossa pequenez, nossa limitação humana, e vai nos colocando mais ousadamente em nossa posição. Então, quando o teu Espírito nos leva até o Calvário 2000 anos atrás, nós olhamos para o nosso Rei pendurado ali, depois de açoites e tapas e murros e espinhos e cravos e cruz e rejeição, desprezo, dor indizível, e o pior de tudo, a separação do Pai, tanta coisa terrível acontecendo. Por quê? Porque ele entendia: eu não posso deixar a minha imagem e a minha semelhança fora do reino. Eles não podem ser escravos do diabo. Eles não podem ser escravos de religiões. Eles não podem ser escravos de líderes religiosos.
eu preciso devolvê-los a autoridade que meu Pai deu a cada um deles. Eles me viram trabalhar, eles me viram fazer, eles sabem que é possível. Eu sei que agora eles pensam que eu fazia porque eu era Deus, mas logo o Espírito lhes dará o entendimento de que eu fazia porque eu fazia como um filho de homem na terra, para deixar claro como é quando o reino está se movendo, como acontece. E cada um de nós olhando para Ele, a gente quer se arrepender de viver um evangelho tão medíocre. A gente quer se arrepender de achar que eu entrei no grupo da oração e o diabo ficou bravo e é melhor me encolher outra vez. Que Jesus é o nosso. Que foi feito na cruz para nós termos medo do diabo? Medo da famosa retaliação? Medo de que, meu Deus, o que vai acontecer? Nós temos um Deus tão responsável que Ele deu o Filho dEle para suportar o que suportou, para nos devolver o reino. Então, como alguém que usa coroa, como alguém que usa cetro, é o que Ele quer que a gente pense e viva. Então, Senhor, aos pés da cruz a gente quer se arrepender, porque até aqui a gente viveu religiosamente, mediocremente. Mas esta palavra traz uma clareza tão grande, de que é tempo de voltarmos para Gênesis 1 e 2, quando, aleluia, não dependíamos de ninguém para ter o encontro pessoal contigo e viver intimidade e relacionamento com o nosso Deus. Apaga esse tempo, Senhor, que o teu sangue nos lave agora, e cada um de nós sejamos despertados para a autoridade que nos foi dada. A gente confessa o nosso pecado e a gente se arrepende, crendo que o que Jesus fez, ao dizer que está consumado, Ele levou embora a sujeira que impedia que o Espírito que revela o reino pudesse morar em nós. Você crê, o sangue lavou a mim e a você. Nós éramos uma casa suja. Quando Deus nos fez, Ele não apenas não nos deu espírito humano, mas o seu próprio Espírito estava conosco. Mas o pecado sujou a casa e o Espírito foi embora. Mas quando Jesus ressuscita, aleluia, Ele entra naquela sala fechada, onde havia tanto medo. O medo é a característica de quem não entende as coisas do reino. Jesus pregou o reino aquele tempo todo, mas eles não entendiam muitas coisas, então eles estavam com medo. Mas então aquele ressurreto entrou na sala e ele disse: ei, haja paz aí, tenham paz. Eu morri, mas eu ressurgi, como eu mesmo havia dito. Quando eu falo algo, eu cumpro o que eu digo. Então, no meio daquela paz, Ele se aproximou deles e diz o texto, Ele soprou de novo. De novo Ele soprou, como lá no princípio, lembra? Estamos voltando a Gênesis 1 e 2. Houve um sopro do Pai para nos fazer lá no princípio. Mas o pecado entrou, nos esvaziou. Agora Jesus ressurgiu e o que Ele foi fazer foi retomar a nossa condição. Então Ele imediatamente soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É isso que temos dentro de nós, o Espírito que conhece o coração e a mente do Pai, o Espírito que conhece a plenitude do reino. Então, quando nós sairmos e começarmos a pregar o reino, esse Espírito que em nós habita vai confirmar a palavra que sair da nossa boca. Em nome de Jesus, que essa noite o Senhor abra um portal e você possa atravessar de um lado para o outro. Nós estávamos nas trevas. Não, mas eu já tinha recebido Jesus. Sabe? Ignorância é treva, treva é ignorância.
quando ainda vivemos como coitadinhos, como quem não sabe se vai vencer ou não, se tem autoridade ou não para trazer o coração de Deus à terra, nós ainda não vivemos a plenitude do que é estar de volta no reino. Mas esta palavra está nos chamando de volta para o reino. Então, nessa noite, aleluia, nós vamos ser transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cada um que crê nisso, fica de pé aí no seu lugar agora. Aleluia, aleluia. Mantenha os seus olhos fechados ainda. Naqueles dias, aleluia, quando aqueles reis pediram ao Eliseu para profetizar, ele pediu um ambiente profético através de um tangedor. E quando o tangedor tocava o instrumento, veio o ambiente profético. Quem carrega o ambiente profético é o próprio Espírito da profecia, o Espírito de Deus. Enquanto Jonas está dedilhando, o Espírito que Jesus soprou sobre aqueles discípulos, Ele está soprando aqui agora mesmo, dizendo: recebei o Espírito Santo, o Espírito do reino, o Espírito que lhes dá graça para governar. Vem sobre os teus filhinhos e filhinhas nessa noite, Espírito. Nós não podemos reinar e governar sem Ti. Oh, rabassacataralabas, iriera labachai. Eu não sei se você ora em línguas, mas se você pode, rabacatará, socotorobochai. O apóstolo Paulo disse, aleluia, que quem ora em línguas, ora de fato, rababachacai. Que o que ora em línguas não fala aos homens, mas com Deus fala mistérios. Que quem ora em línguas, aleluia, edifica-se a si mesmo. Há uma construção para uma obra poderosa em você e em mim essa noite. Reis e rainhas, feitos para dominar e governar. Leões e águias, leões e águias, leões e águias. Raçocatarabachai. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Estamos no reino porque Jesus morreu e ressuscitou e nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. É isso que é a igreja do Brasil, uma comunidade de reis e sacerdotes que vão levar o reino por toda a terra. Rabachai, é jubileu, é ano aceitável do Senhor, é ano aceitável do Senhor. Arrependei-vos porque o reino está de volta. Arrependei-vos porque o reino está de volta. Mudem a mente, mudem a mente, mudem a mente. Hey, arralabassaiere, iriarralabassovere baralabacai, iriarralabassovere baros. Hey, 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 ora la mano, yeah. Hey, intercessores, recebam a unção, aonde quer que estejam, sejam levantados para governar, reinar e dominar. Não tenham medo. Cheia, aleluia. Ora la massaie. Oh, o tempo já vai longe, mas você pode continuar conectado aí, aleluia, no sobrenatural. Não vai dar para a gente orar por tantas coisas, mas o apóstolo Paulo de Tarso representa todo o Ouviram do Ipiranga. Então eu queria pedir para ele vir aqui, porque através dele a gente ora pelos líderes, os ministros, os intercessores, as cidades, os estados, o Brasil inteiro. Ele vai receber por todos. A hora que ele orar pelos intercessores, a hora que ele orar pelos outros ministros,
O que ele vai receber aqui agora vai ser compartilhado com quem ele enxergar e entender que Deus quer trazer. Vem, apóstolo. Aleluia. Soia baramasai. Eriala masurieri ala erena. Oriera la basurianda ye. Uriara la masurianda ye. Ricayanda ya ramasurianda. Ikayara babashana ya so. Iriara bakayanda ya ralabashire ya ralamayanda ye. Jesus, Tu és o Rei, o Senhor do reino. Cheia basuriera, mãe, teu coração sonha. Checa taraba suriera lamassou, e cada filho e filha reine. Então aqui está o teu servo e o teu filho, que vai anunciar isso no norte e no sul, no leste e no oeste. Ai, arabasuriandanai, traz um óleo novo, um óleo fresco, poderoso. Rabacaianderebarolabachai. Oh, porque o reino voltou, o reino voltou, o reino voltou. Há uma coroa em tua cabeça e um cetro em tua mão. Senhor, 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 um cetro em tua mão. Iriera lamachai, erebarralamai. Oh, papai, põe a mão sobre o teu filho agora. Tudo que há, Arabachai, o Senhor disse ao homem, o Senhor disse que o abençoava, papai. Então que essa palavra agora venha sobre o teu filho, que ele seja abençoado nessa dimensão. Sim, autoridade de leão, visão de águia. Rabacalabacheca tarabacai. Ori babachaca andarama surie yaralama. Ralama surie. Sim, sim. Rasokoto baramachai. Surianda ralamachai. Papai, o território que ele tem agora, esta nação do Brasil. Senhor, quando o Senhor enviou Josué no território que era para ele alcançar, o Senhor disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ai, arababá, socotorolobochai. Autoridades reais do Senhor na terra, não tem nada a temer. Então eu libero teu filho, Senhor, como uma flecha, como uma flecha, como uma flecha, rompendo todos os limites. Cada lugar que ele tem que tocar, cada pessoa que ele tem de ministrar, não faltará unção nas suas mãos, não faltará fogo na sua boca, nem fogo nos seus pés, não faltará armadura para guerrear, seja lá com quem for, porque o Senhor Rababachai trouxe você de volta para o reino. Rabacai anderebachai. E esta é a tua mensagem: desperte a noiva, desperte a noiva, desperte a noiva. Tens autoridade. Há ainda muitos filhos pelo caminho. Porque te dei um coração de pai. Há muitos dos meus pequeninos que não sabem, Rabachai, a autoridade que lhes entreguei. Então mostre a eles a autoridade que lhes dei. Lhes faça saber que o reino de Deus está de volta. Rakatababa
Rabashakatarabababasei. Papai, o teu filho também é intercessor. E ao orar por ele, papai, eu abençoo cada um dos valentes que já se apresentaram para essa guerra. O Senhor conhece aquela lista. O Senhor sabe onde cada um deles está. Então que cada um seja visitado agora com a autoridade do reino e com o poder do céu. Rabacai-erebarás. Oh, toda a opressão do inimigo contra eles cai agora. Rabashai, seus casamentos, suas famílias, seus filhos, suas finanças, sua saúde, tudo, seus ministérios plenamente restaurados pelo Eterno. Oh, Rababashai, Rabassoa. Obrigado, papai. Esta é tua flecha, esse é o teu ungido. E Arabashai, tudo que representa o ouvido do Ipiranga está no teu coração. Nós concordamos que o teu filho entenderá, compreenderá, compartilhará e espalhará nessa nação para a tua glória. Aleluia. Nós reconhecemos que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos a ti, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Que noite preciosa, amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos, Deus falou muito comigo, não é? Durante essa noite. Eu quero te sugerir algo que a gente possa tomar, amém? Essa ministração, ela está lá no nosso Facebook, e que a gente possa ouvi-la de novo, amém? É uma coisa que tem me abençoado muito, ouvir. Olha que interessante, várias vezes eu pego palavras que eu ministrei e a ouço, amém? Porque a palavra não é da gente, a palavra é de Deus. E essa é uma palavra que a gente precisa meditar sobre ela, procurar entender sobre ela. Isso é uma coisa que Deus me falou muito. Deus me mostrou a figura de guetos, não é? Que quando, por exemplo, um grupo de pessoas sai do seu país de origem e vai para um outro, muitas vezes eles vão para esses lugares e eles ficam lá, morando todos perto um do outro, não é? E aí, embora eles trabalham, façam coisas fora daquele grupo, não é? Mas lá naquele grupo eles falam, né, no seu mesmo idioma, eles comem geralmente a comida do seu próprio país, eles ficam num gueto. Não foi para isso que Deus nos chamou, amém? Deus nos chamou para colonizar, amém? Essa terra. O conhecimento da glória de Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar. Jesus Cristo enviou os apóstolos, amém, amados? Ele disse assim: recebereis poder, amém, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e então vocês serão as minhas testemunhas, amém, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então o objetivo de Deus sempre foi que nós pudéssemos ir para ensinar uma nova língua, amém, para ensinar uma nova cultura. Existe uma nova maneira de viver que é segundo o padrão de Deus e que nós temos que implantar, nós temos que influenciar, amém? Um novo ambiente, um novo ar, uma nova forma de viver, de se relacionar, uma nova forma de viver relacionamento conjugal, uma nova forma de criar filhos, uma nova forma de se relacionar com amigos, uma nova forma de fazer negócios. É o que Deus tem para nós. Nós vamos fazer o Senhor o cabeça de todas as coisas. Essa mensagem está em nós, amém, amados? Não para que a gente viva. Eu fiz uma brincadeira com o apóstolo Paulo. Ele me falou, na hora que ele chegou aqui, não lembro a palavra que ele me falou, eu disse assim, nessa dispensação. Aí nós demos risada, porque essa palavra é uma palavra bastante usada no passado, em grupos evangélicos, né? E a gente às vezes tem o nosso crentez, o nosso evangeliquez, e a gente fica falando nessas expressões assim no nosso meio, no nosso grupinho, mas isso não é o propósito de Deus, amém? Uma nova linguagem,
amém, a linguagem dos céus, precisa ser ensinada, as pessoas vão aprender, amém, amados, que o relacionamento é na base do amor, não na base da força, da violência, mas na base do amor. Tudo isso está em nós, e a mensagem do reino vai ser conhecida em toda a terra, e então virá o fim, e nós vamos cruzar aquela porta para manifestar isso a partir dessa noite. Bendito é o nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Eu queria te fazer um convite. Vamos abençoar essa palavra, aquilo que Deus falou conosco nessa noite. Vamos entregar a nossa oferta. Vamos concordar com esse tempo que Deus nos está dando. Amém, amados? Eu queria pedir que você estivesse orando por essa viagem que vamos fazer agora, no mês de fevereiro. Amém? São duas viagens, na verdade uma viagem que se desdobra em duas, do Ouvindo do Ipiranga. Mas numa semana só, na verdade em 2 semanas, eu vou ter que estar em 4 lugares diferentes, não é? Eu vou com o apóstolo Paulo para Brasília dia 12 e 13, por causa de uma reunião do conselho que vai haver lá. Aí nesse próximo final de semana, acho que é dia 15, eu tenho que estar em Cuiabá, que é uma base importante do Ouvindo do Ipiranga, amém? Deus abriu portas tremendas. Em Cuiabá está o Centro Geodésico da América do Sul. Vários aqui já estiveram lá comigo. Eu não sei se você percebe, amém, amados, que houve uma força tenebrosa de Satanás, não é? Para implantar o bolivarianismo no nosso continente. Sabemos disso, não é? Então o desejo do continente sul-americano se transformar numa só nação, não é? E com uma visão marxista, comunista, isso foi muito forte estabelecido. É um espírito. Eu não sei quantos sabem ou quantos lembram, mas a Venezuela, o Hugo Chávez na época, ele deu $1 milhão para uma escola de samba que tinha, naquele carnaval daquele determinado ano, o tema Simão Bolívar. Então o Simão Bolívar, ele num carro alegórico, sentado, era uma imagem dele gigante num trono. Então ele passou pela avenida lá do Rio de Janeiro, aquela escola naquele ano ganhou o carnaval do Rio de Janeiro, não é? Num desejo satânico, diabólico, de trazer de volta aquela ideia, para implantar na América do Sul um governo satânico, um governo contrário à vontade de Deus. Sabemos disso. Mas Deus está promovendo uma transformação na nossa nação, amém? Hoje cedinho eu recebi uma mensagem de um apóstolo da Argentina, alguns aqui conhecem ele, é o apóstolo José Valois, não é? Então ele me disse assim: apóstolo Paulo, o conselho de pastores da nossa cidade, que é a cidade onde nasceu a independência da Argentina, em 1816, nós entramos em concordância e vamos receber você e a apóstola Neuza na próxima data de independência da Argentina, que é agora em julho, 9 de julho de 2019. E aí eu respondi para ele, falei: glória a Deus, apóstolo Valois, que bênção, não é? Eu quero profetizar que no nome de Jesus Cristo, a América do Sul vai se unir, amém? Os países da América do Sul serão unidos através da igreja. Apóstolos do Brasil, apóstolos da Argentina e de outras nações vão trabalhar juntos. E aí eu declarei essa palavra que eu quero declarar a você. Porque só existe um libertador da América e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Então eu vou estar em Cuiabá, o coração. Amém? Há anos eu sonho com isso. Juntarmos em Cuiabá, apóstolo de todas as nações da América do Sul, para uma grande reunião de unidade. Nós vamos viver isso vai acontecer, amém? Então, no dia acho que 15 e 16 eu vou estar lá, no dia 18 ou 19, eu vou para a viagem do Ouvido do Ipiranga. Vão me receber em Maceió, não é? Eu vou estar em Maceió compartilhando com os irmãos de Alagoas a respeito disso. E aí olha que interessante, o apóstolo de Maceió, ele tinha o desejo de conhecer uma liderança de Aracaju, em Sergipe. E quando ele ficou sabendo que em Sergipe eu seria recebido também por essa pessoa, ele disse: olha, então eu recebo você aqui em Alagoas e vou com você para Sergipe, porque eu quero participar no que você vai fazer lá, eu quero conhecer esse apóstolo daquela cidade, eu quero unir aqui os nossos 2 estados nesse propósito. Jesus, que coisa tremenda, amém, amados? Então eu queria pedir que você estivesse orando por essa reunião do Conselho Apostólico, por essa viagem a Cuiabá. É um lugar de guerra espiritual, mas é um lugar em que o reino de Deus será implementado, amém? E será um lugar de congregações no nosso continente, depois pela viagem do Ouvido do Ipiranga, amém, amados? Pai, te damos graças. Você está aí pronto? Obrigado, Felipe querido, pode trazer.
Pai, em nome de Jesus, te damos graça por esse momento tão precioso que tivemos nessa noite, ouvindo a tua palavra. Te damos graça, Pai, porque o Senhor nos chacoalha, porque o Senhor nos brada como um chofar tocando. O Senhor nos anuncia a tua vontade, nos anuncia a tua verdade, nos anuncia a tua palavra. O reino voltou há 2000 anos. O rei do reino veio para estabelecer o seu reino de amor. Te damos graça, Pai, porque o corpo de Cristo está reunido, porque o Senhor nessa geração, em todos os lugares desse mundo, o Senhor tem movido a tua igreja para que o reino de Deus possa ser estabelecido. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos conecta com todos os nossos irmãos em todas as nações da terra. Um dia estaremos todos na tua presença, mas estamos agora por fé em oração ligados, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que os recursos fluam no reino, que a tua vontade seja conhecida, que o nível da água possa aumentar, que o nível da água possa subir. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, Senhor, ver com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor me mostrou em visão. Eu vi de cima o mapa do Brasil, Senhor, completamente cheio d'água, o mapa do Brasil completamente tomado da água. Senhor, eu quero profetizar em nome de Jesus, aquilo que eu vi em visão, eu virei com os meus olhos naturais. Eu verei essa terra, Senhor, cheia da tua glória, Senhor, como, Senhor, as águas cobrem o mar. Queremos te dar graças, queremos semear no teu reino, queremos declarar, concordamos, dizemos amém, seja feita a tua vontade. Concordamos com aquilo que ouvimos, concordamos com as orações e declaramos: se expanda o reino de Deus, se expanda através de nós, que as leis do céu se manifestem nessa terra, que o amor de Cristo seja o vínculo de relacionamento entre as pessoas, que nas famílias se manifeste a lei do amor de Deus, que nas congregações, que nas igrejas, o poder da vida, da ressurreição, amém, quebra o poder da morte, quebra o poder das enfermidades. Declaramos que a paz que o mundo não conhece começa a se manifestar, e as pessoas fluem numa segurança, numa paz, mesmo em dias difíceis. Sabe que o Senhor é Deus, sabe que Ele está no controle, e essa paz vai contagiar, essa paz vai tocar as pessoas, e o nível da água vai subir, em nome de Jesus. O conhecimento da glória de Deus encherá essa terra como as águas cobrem o mar, em nome de Jesus, amém. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Que Deus te abençoe. Todos que nos acompanharam, seja abençoado, amém. Se você tiver contato com essa mensagem daqui depois, me ouça, por favor. Entre no nosso site, amém, ouvirandoipiranga.com. Lá você pode direcionar até a régua ou descer, não é? Lá no nosso site, até encontrar o espaço dos intercessores. Lá você pode dizer: eu quero fazer parte disso. Você vai ser direcionado para um espaço em que você vai lá se apresentar, fazer algumas perguntas, e vai ter um contato direto com o apóstolo Paulo Souza, que esteve ministrando, amém? E você vai ter a oportunidade de fazer parte, amém, desse grupo de irmãos de vários lugares do Brasil, que tem intercedido, que tem se unido, amém, nessa guerra de altares, nessa guerra de adoradores, nessa guerra de homens e mulheres de oração, para implantar o reino de Deus. Eu te abençoo, vamos juntos, o Senhor é conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus.